Olá pessoal, na nossa última aula relacionada ao desenvolvimento HTML e CSS, nós aprendemos a estrutura básica de um documento HTML, onde nós vimos que o doctype serve para indicar que nós vamos programar, vamos criar uma página HTML utilizando o padrão do HTML5. Nós descobrimos que a tag HTML serve para indicar que a partir desse momento você vai criar um documento HTML. A propriedade lang serve para indicar que o conteúdo desse documento está escrito na língua portuguesa do Brasil. O read é o cabeçalho da nossa página, onde nós definimos os nossos metadados. No caso, nós criamos aqui uma meta tag que indica que nós vamos utilizar a codificação UTF-8. O título do nosso site, Alô Mundo. Finalizamos a tag do read, do cabeçalho do nosso documento. Body, que indica o início do corpo do nosso documento HTML. Dentro do body é onde nós vamos colocar todas as tags que vão gerar um conteúdo para o nosso usuário visualizar no navegador. O fechamento dessa tag do body e o fechamento da tag do HTML. Então, detalhe, pessoal, toda tag HTML que tem início e fim, a tag de fim, ela é formada pela seta para a esquerda, barra, o nome da tag e seta para a direita. Nós vimos também a nossa tag P, que representa um parágrafo. Então, na aula passada, nós criamos um parágrafo com texto Alô Mundo, um outro parágrafo, primeira aula, teste para criar um novo parágrafo, e aqui é um texto especial que representa espaço em branco, pessoal. Depois, futuramente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas só para adiantar, toda vez que eu utilizo essa codificação e comercial e algum outro conjunto de caracteres, serve para indicar um texto que eu vou escrever. Um texto, por exemplo, acentuado ou espaço em branco. Então, aqui eu vou apagar esses dois parágrafos e vou reescrever a nossa página Alô Mundo, pessoal. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês uma outra tag, que é o nosso cabeçalho. Essa tag é formada pela palavra H1. Aqui dentro do H1, eu coloco o texto que irá representar o meu cabeçalho. No caso, eu vou colocar Alô Mundo, seta para a esquerda e barra, para finalizar a nossa tag H1. Vou salvar, vou tirar esse parágrafo Alô Mundo e vou manter o parágrafo primeira aula de HTML. Agora vou criar um outro parágrafo para maiores informações, acesse http://www.defilito.com. Então pronto, criei um outro parágrafo com esse texto. Agora eu vou visualizar o resultado dessa minha página no meu navegador, pessoal. Então basta acessar a sua página que você acabou de implementar. Como a minha página já estava aberta, só apertei o F5 para recarregá-la. Então, olha lá o que aconteceu. A tag H1, pessoal, de cabeçalho, olha como fica o texto. Ele fica diferenciado. Então, esse é um formato de uma tag H1. E aqui, os nossos outros dois parágrafos. Formado pela primeira aula de HTML e, para maiores informações, acesse o site. Maravilha, pessoal. Detalhe, dentre os cabeçalhos, pessoal, nós temos 6 níveis de cabeçalho diferentes. O H1, H2, H3 até o H6. Se vocês olharem aqui no dividir ou no modo design, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, apenas para vocês visualizarem, nesta linha. Quando eu dou um Enter, pessoal, eu estava aqui, eu apertei o Enter, automaticamente
ele cria um parágrafo em branco, ó, representado pelo espaço em branco. Então aqui eu vou escrever outro exemplo de H, que é o nosso cabeçalho. Como que eu posso falar que este texto representa um cabeçalho no Dreamweaver? Eu posso vir aqui, ó, se eu selecionar o texto que eu quero trabalhar, que eu quero formatar, eu posso vir aqui na abinha propriedades. Então, olha lá, no Dreamweaver eu tenho a aba propriedades, que mostra as propriedades do elemento que você selecionou no modo visual, pessoal, no modo de design. Então, aqui no modo de design eu selecionei esse texto. Se eu olhar aqui nas propriedades, em formato, pessoal, ele indica como esse texto está formatado, o que ele é, o que ele representa. Então, se eu vier aqui, ó, ele está como um parágrafo. Eu posso mudá-lo para cabeçalho. Então, cabeçalho 1. Olha o que aconteceu. Automaticamente, na codificação, o nosso texto deixou de ficar envolto da tag P e passou a ser representado pela tag H1. Vou mudar aqui novamente, ó, H2. Olha o que acontece. A formatação do texto é modificada, tanto na parte visual quanto na parte de codificação. Então, eu tenho o formato de cabeçalho até o H6. Então, vou deixar no H3, pessoal. Vou salvar e vou olhar no meu código-fonte e ver como fica. Então, olha lá, F5. Então, olha a diferença entre um cabeçalho do tipo H1 e H3. Aí fica a critério de vocês testarem todos os outros tipos de cabeçalho. Além dos cabeçalhos, pessoal, eu posso trabalhar com links, hiperlinks. O que seria esse tal desse link, pessoal? Nós vimos na aula passada um exemplo de um link, só que aquele link ele referenciava um arquivo externo que você iria utilizar dentro da sua página. Um outro link, o outro tipo de link, pessoal, que é o hiperlink, é o que? Por exemplo, eu estou na minha página, quando eu coloco o mouse sobre um elemento, como por exemplo, gerador de CNPJ, apareceu a mãozinha, então isso aqui significa o quê? Que esse texto é um link. Quando eu clicar nesse texto, ele vai me direcionar para outra página. Olha lá, para a página relacionada ao texto que eu cliquei. Como que eu programo isso? Como que eu faço isso, pessoal? Tem duas maneiras. Ou eu posso, que é a maneira correta, programar isso aqui utilizando um comando diretamente na parte de código, ou posso também utilizar o modo design. Eu vou trabalhar com vocês, pessoal, primeiramente com a parte de código. Então, olha lá, como que eu crio um link? O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero fazer com que esse texto represente um link. Então, qual tag que indica um link, pessoal? É a tag A. Olha lá. E o que vai ser o link? É o que estiver entre a tag de início e a tag de fechamento do meu link A. Mas só colocando um A entre o texto que eu quero que seja um link, já vai funcionar? Não. Olha lá, se eu apertar um F5, não aconteceu nada. Eu preciso, pessoal, indicar o quê? Um destino. Então, A espaço href. O que significa esse href, pessoal? Significa que eu vou editar a propriedade do link. Eu estou falando que ao clicar nesse texto, eu vou direcionar o meu usuário para o local que eu indicar dentro das aspas duplas. Como, por exemplo, eu vou indicar para o meu usuário o quê? O site http://www.defilito.com. Então, eu acabei de falar que ao clicar neste texto, ele vai ser direcionado para este local, para o http://defilito.com. Então, se eu vier aqui e apertar o F5, olha lá o que acontece. Como eu indiquei um local para o link, pessoal, no href, quando eu clicar aqui,
ele vai abrir a página http://www.defilito.com. Maravilha! Além de indicar um link, pessoal, é possível indicar uma outra página? Sim. No caso aqui, a página que eu indiquei para ele, ela é encontrada justamente neste local. Então, neste computador, representada por esse link, por esse domínio, por esse nome, ele vai encontrar uma página que ele está carregando para você aqui no navegador. Que no meu caso, ele não carregou no site. Mas o problema é por conta do que nós escrevemos, pessoal? Não. Vamos fazer um outro teste. Ó. Ao invés de abrir naquele navegador, eu vou abrir no Google Chrome. Então eu vou acessar minha pasta WAMP, www, curso HTML5, alô mundo, e vou abrir no Chrome, pessoal. Olha ali, vamos ver se o Chrome vai acessar o meu site. Maravilha, olha lá, ele carregou a minha página. O meu problema ali era o meu navegador. Então, nós já vimos como trabalhar com links, pessoal. Existem outras propriedades, então o href é uma propriedade, é uma característica da minha tag A, da minha tag que representa um link. Existem outras propriedades? Sim. Olha lá, agora que eu criei essa tag utilizando a parte textual, a parte de código, eu vou criar uma outra tag utilizando o quê? A parte visual. Então aqui no modo design, eu vou dar um enter, olha lá, acesse também o nosso canal no YouTube. Então aqui, pessoal, o que eu quero? Eu quero criar um link na palavra YouTube. Então, detalhe, vamos ver como esse texto foi formatado. Ele está formatado como um parágrafo. Então, significa que ele está envolto da tag P. Olha lá. Então, como que eu crio visualmente um link para um outro destino? Utilizando o Dreamweaver. Eu seleciono o que eu quero. Quando eu selecionei o elemento visualmente, pessoal, aqui na aba de propriedade, eu tenho aqui ó, o link. Ó. Então, aqui eu posso ou selecionar o arquivo no meu computador, ou apontar para um arquivo, depois nós vamos ver o que é esse apontar, ou se não digitar o nome do arquivo, que eu quero que ele vá para esse arquivo quando eu clicar no link, ou o endereço na web. Então eu vou indicar o endereço na web, pessoal. Então, primeiramente, deixo ir para o meu canal, vou pegar aqui o endereço para o meu website. Vou voltar aqui no Dreamweaver, no link eu vou colar esse endereço e vou dar um Enter. Então, reparem aqui, pessoal, automaticamente ele já criou o A espaço href contendo o destino do meu link, que é para onde o usuário irá ser direcionado quando ele clicar na palavra YouTube. Outro item interessante, pessoal, então olhem aqui. Além disso, eu tenho uma outra propriedade que eu posso configurar no meu link, como por exemplo aqui, ó, visualmente em destino, eu tenho aqui blank, new, parent, self e top. Esses itens, essas propriedades indicam a forma como ele vai carregar essa página, esse link que você está indicando. Então, por exemplo, se eu colocar em blank, olha lá. Primeiro vamos ver o que aconteceu na parte de código. Ele fez o quê? Além da propriedade href, ele adicionou uma outra propriedade para a minha tag A. Qual? A propriedade target, que indica como ele vai carregar esse link. Colocando o valor underline blank. Então, se eu salvar e
clicar em YouTube, olha lá, a propriedade blank, ou melhor, a propriedade target com o valor underline blank fez o quê? Fez com que o navegador abrisse uma outra janela, uma outra aba, e carregasse o destino nesta outra aba. Então fica a critério de vocês, pessoal, testarem os outros valores que eu posso colocar em target, como por exemplo aqui, ó, self. Eu vou testar esse com vocês. Olha lá o que vai acontecer. Então estou aqui. Vou dar um F5 para atualizar a página. Vou clicar em YouTube. Olha lá, ele vai carregar o link na minha própria página. Então, por padrão, pessoal, caso eu queira carregar na mesma página que eu estou visualizando o conteúdo, por exemplo, aqui ó, o link está nessa página, se eu quero carregar nessa própria página, nessa própria aba, eu não preciso fazer nada, ou senão eu posso colocar target igual a underline self. Maravilha! Além disso, então nós já aprendemos o H1, o P, aprendemos também como criar um link utilizando os recursos visuais do Dreamweaver. Aprendemos também a propriedade target e a propriedade href do link. Infelizmente, pessoal, o nosso tempo já se estendeu demais. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com imagens. Nós vamos colocar uma imagem aqui nesta nossa página Alô Mundo. Quem gostou, dê um like, compartilhe e até a próxima.